Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Que privilégio é estarmos juntos e com essa consciência de que estamos congregados em Cristo. Nós não apenas estamos na cidade e não apenas nesse local, fisicamente sim, mas especialmente estamos em Cristo, assentados, congregados nele. Vamos abrir no livro de Lucas, o capítulo 1. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra de Deus. Foram testemunhas e ministros. Lucas capítulo 24. Versículos a partir do 44. Lucas 24, de 44 em diante, depois que Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convém que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Livro de Atos, capítulo 5. Verso 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Capítulo 6, verso 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós contamos com a Tua graça, contamos com o ministério do Teu Espírito, e nós rogamos a Ti, no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a Te ouvir e que o Senhor nos dê revelação pelo Teu Espírito acerca de tudo que o Senhor tem a tratar conosco agora. Nós encomendamos esse tempo nas Tuas mãos, apesar da nossa impossibilidade, incapacidade. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.
Eu penso que uma das coisas extremamente importantes que esse tempo nos desafia é voltarmos ao Evangelho. É voltarmos à pregação da centralidade de Cristo. É voltarmos à consciência do propósito de Deus em Cristo. Estamos procurando falar e considerar o que é essencial para sermos uma assembleia bíblica e espiritual. E a grande questão é se nós estamos conscientes do que seja uma assembleia, do ponto de vista do Novo Testamento. E o que significa de fato sermos bíblicos e espirituais. Parece que temos três coisas. A primeira é a consciência do que seja a igreja. A segunda é a consciência da autoridade ou superioridade das Escrituras Sagradas. E, em terceiro lugar, a consciência do que é ser espiritual, ou o que era a espiritualidade. De alguma forma, a igreja do nosso tempo, ou pelo menos o que se pensa sobre igreja em nosso tempo, está muito distante, desassociado do pensamento do Novo Testamento. E, na questão das Escrituras, de alguma forma, as Escrituras estão sendo divididas de maneira muito inadequada, porque ela está sendo, como na época dos escribas e fariseus, usadas de má forma. As Escrituras, ela tem hierarquia de valores, como falamos na primeira mensagem de introdução a essa série, focando no essencial. Ela é a palavra de Deus, ela é a autoridade sobre todos os homens, ela é o veículo por meio do qual Deus opera. A obra de Deus é resultado da palavra de Deus, e sem a palavra de Deus não há obra de Deus. Assim como Deus criou o mundo físico pela palavra, o mundo espiritual, ou a igreja e tudo que é espiritual, não existe e não se permaneceria de pé se você tirar a palavra de Deus. Às vezes os homens pensam que pode usar a palavra de Deus, porque ele acha ser maior do que a palavra de Deus. Mas uma vez que você entende que a palavra de Deus é Deus mesmo, em expressão, em pensamento, em doutrina, então nós devemos nos curvar diante da autoridade da palavra de Deus. E no lugar de usarmos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai nos usar. No lugar de conduzirmos a palavra de Deus, é ela que vai nos conduzir. Nós podemos compartilhar a palavra de Deus, nós podemos pregar a palavra de Deus, mas nunca manipular a palavra de Deus. A menos que venhamos a entender que Deus governa os céus e a terra e todas as coisas por meio da sua palavra, nós seremos levianos com a palavra do Senhor. Então, voltar às Escrituras é voltar à autoridade máxima que Deus tem no universo, que é a sua palavra entregue aos homens. E quando pensamos em espiritualidade, não existe espiritualidade à parte do Espírito Santo. Experiências sobrenaturais ou envolvimento com qualquer que seja a experiência espiritual, que não nasça da pregação pura da palavra de Deus centrada em Cristo, sob a autoridade do Espírito Santo, isso é desvio, apostasia, espiritualismo. Pode chamar de qualquer coisa, menos de espiritualidade bíblica e espiritual no sentido de experiências com Deus pelo Espírito Santo. Nós vivemos um tempo de crise. A crise de termos sido empurrados nesse tempo, a busca de uma espiritualidade, a busca de um estilo de vida de igreja que não diz respeito à palavra de Deus e ao propósito de Deus. E o chamado de Deus para nós hoje, no século XXI, que nós estamos, é voltarmos à essência do Evangelho. É voltarmos ao que é essencial. Provavelmente isso é tão impactante que teremos que abandonar tudo e voltarmos de novo ao começo daquilo que a Bíblia diz.
Essa é a questão. Estamos dispostos a nos arrepender e a voltar à pregação do Evangelho, voltar às Escrituras e voltar ao Espírito Santo? Para nós termos uma consideração bíblica e espiritual acerca da igreja, acerca do propósito de Deus, e esse foi o sentimento que o Senhor colocou no meu coração ontem, nós precisamos considerar a centralidade de todas as coisas, o fundamento essencial de todas as coisas. Não existe obra de Deus à parte de Cristo. Lembra que certa vez perguntaram ao Senhor no Evangelho de João: o que devemos fazer para cumprir as obras de Deus? Eles fazem duas perguntas equivocadas, os judeus. Primeiro, eles estão perguntando o que eles deveriam fazer no sentido de que nós podemos fazer. O homem não pode fazer a obra de Deus, assim como ele não pôde participar da criação do universo. E em segundo lugar, ele não tem consciência do que seja a obra de Deus, porque Jesus, corrigindo essa questão de plural, quais são as obras de Deus, como se Deus tivesse várias obras, ele responde: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Então a obra de Deus é o seu próprio Filho. A obra de Deus é a expressão do seu Filho, é o encabeçamento do seu Filho, é a revelação, é o crescimento. Deus não tem outra obra à parte do seu Filho. Todas as demais coisas são atividades, ativismos humanos. Deus nos fala no seu Filho, o assunto de Deus é o seu Filho. Quando Ele nos chama para colaborar, Ele nos chama para colaborar com o seu Filho. E nós somos completamente inadequados, a menos que habitemos nele, sejamos capacitados por Ele, não podemos cooperar com Deus. E se formos aprender algo da parte de Deus, o ambiente onde Deus vai nos colocar não é simplesmente num lugar. A sala de aula, o ambiente que Deus nos coloca, chama-se o seu Filho. O mestre é o seu Filho. E o assunto dessa escola é o seu Filho. Oh, irmãos, como nós precisamos compreender que Deus não tem outro assunto, outro ambiente, outro propósito que não seja dele, por ele e para ele, são todas as coisas, o seu Filho. Isso é muito grave. Por quê? Porque de alguma forma a igreja perdeu o sentido de regiões celestiais e se tornou algo terreno, uma religião. E os homens acham que têm prerrogativa, autonomia, algum direito de fazer o que quer no ambiente da igreja. Em Babilônia pode ser assim, em Jerusalém não. Em Jerusalém começa com o altar, e o altar fala da cruz. Por isso falávamos ontem, e graças a Deus que o Pablo foi muito feliz na sua pregação, de que precisamos pregar o Evangelho para os cristãos. Nós precisamos ser reevangelizados. Você viu aqui o que diz o texto, capítulo 5, versículo 32, diz que eles eram testemunha dessas coisas. E as coisas eram a pessoa, a obra e as palavras de Cristo. Eles não estão falando qualquer coisa, eles estão falando o que eles viram e ouviram. Eles falam assim: nós e o Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo, testemunhando aquilo que eles viram e ouviram. E por isso que diz que eles não cessavam de pregar e ensinar todos os dias, publicamente pelas casas, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quão grande é essa questão e quão inesgotável esse assunto, de que eles entendiam de que toda a dimensão da obra de Deus está no seu Filho, de que Ele é a essência e a resposta de tudo que Deus quer transmitir aos homens. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
e que tudo aquilo que foi falado no Velho Testamento, todas as profecias se cumpriram em Cristo, em relação ao Cordeiro. Todas as coisas do Velho Testamento, da parte de Deus, eram tipologias e sombras e profecias concernentes ao seu Filho. Deus enviou Moisés, o livro de Hebreus diz que ele é superior a Moisés. Eles tiveram experiências com anjos, o livro de Hebreus diz que eles eram espíritos ministradores, e que o Senhor é superior aos anjos. Eles conheceram Josué, Josué foi apenas uma representação do enviado, que é o nosso Senhor. Eles conheceram o tabernáculo, mas aquilo era uma figura do verdadeiro tabernáculo, que é o nosso Senhor e o seu povo habitando nele, e ele no seu povo. Eles conheceram o sacerdote, o sumo sacerdote, e o livro de Hebreus vai nos dizer que ele é de acordo com a ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote que permanece para toda a eternidade. Eles conheceram no Novo Testamento apóstolos, e o livro de Hebreus, capítulo 3, vai dizer que devemos considerar atentamente o sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, ele é superior a todas as coisas. E ainda aquela serpente que foi levantada no deserto, aquilo também era uma representação da sua humanidade. E como a serpente foi levantada no deserto, Jesus falou que ele também seria levantado, e como aqueles homens foram curados quando viram a serpente, todos aqueles que vissem e crescem no Filho de Deus também seriam curados no sentido da salvação e da condenação eterna. Agora, quando você encontra o livro de Lucas, nós precisamos lembrar que o livro de Lucas, ele é a biografia do nosso Senhor. Mas o livro de Lucas começa a falar sobre ele, e Lucas ouviu daqueles que foram suas testemunhas e ministros da palavra. Esse termo ministro da palavra, ministério da palavra, ele é tão singular no Novo Testamento e devemos tocar um pouco nele. Mas eu queria voltar aqui ao livro de Lucas, porque quando você pegar o livro de Atos, e se você tiver bom senso de simplesmente acompanhar o pensamento do Espírito Santo através de Lucas, você vai entender que ele começa a usar Lucas para registrar tudo em relação à vida e ao ministério do nosso Senhor no Evangelho, usando aqueles que foram suas testemunhas e ministros do Evangelho. Mas quando chegamos no livro de Atos, olha o que ele vai dizer. Por favor, venha comigo, capítulo 1 do livro de Atos. Capítulo 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, primeiro, acerca de tudo que Jesus... O que Jesus começou? O que diz aí? Jesus, ele começou. O livro de Atos é o primeiro tratado. Perdão, o livro de Lucas é o primeiro tratado. Acerca de tudo que Jesus começou. E o livro de Atos é a continuidade ou o segundo tratado daquilo que Jesus continuou a operar. O primeiro livro é a sua biografia na sua humanidade, o seu ministério terreno e humano como o Messias, o enviado. E ele ali apenas começou. Mas agora ele morre, ele ressuscita, ele fala para os seus discípulos esperar em Jerusalém. E o livro de Atos diz que ele deu mandamentos pelo Espírito Santo a esses discípulos, a esses apóstolos. Mas eles deveriam esperar até que do alto fossem revestidos de poder pelo Espírito Santo. Porque tudo aquilo que Jesus começou a fazer no seu ministério terreno, uma vez que ele foi glorificado, o Espírito Santo é derramado, ele continuaria a fazer, porém não mais aquela questão da cruz, do seu aspecto de morte vicária, de morte como Cordeiro e Salvador, mas no aspecto da
edificação da sua casa. De maneira que, na sua obra como cordeiro, nós temos o fundamento da sua obra. E no livro de Atos, pós o derramamento do Espírito Santo, nós temos a edificação da sua casa. No livro de Lucas, nós vemos ele, e também no livro de João, nós vamos ver eles como o unigênito de Deus, unigênito do Pai, o Filho de Deus. Mas quando você lê o livro de Atos, você vai ver ele como o primogênito. Lá ele é o único gerado. Uma vez que ele ascendeu, o Espírito Santo foi derramado, muitos filhos nasceram de novo. E agora ele já não é o único, mas ele é o primogênito dentre muitos semelhantes a ele com a sua mesma natureza. De primogênito, ele agora ele é de unigênito, ele é o primogênito. E isso é a obra da cruz. Então, Lucas está dizendo que ele começou. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. E ele começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Embora ele é Deus, mas ele dependeu do ministério do Espírito Santo. Porque ele começou o seu ministério no poder do Espírito Santo, e a sua obra prosseguiria também sob o poder do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos, se pudermos discernir pela graça e misericórdia do Senhor, de que a igreja no livro de Atos é o Senhor em movimento através daqueles que foram salvos e batizados para dentro dele. Não é outro, é o mesmo. Quando Saulo está assolando a igreja, arrastando homens e mulheres pelas casas, o Senhor se revela a ele no caminho de Damasco. E o que ele diz? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não disse que estava perseguindo as pessoas, os cristãos. Ele disse que estava perseguindo a ele mesmo. Oh, irmãos, quão grandes são essas coisas. Quando nós encontramos os apóstolos no Novo Testamento, no livro de Atos, eles não tinham outra pregação. E a palavra, o pensamento, ele está em desenvolvimento no livro de Atos. Você vai encontrar Lucas registrando algumas vezes que a palavra crescia. Vamos ver aqui no livro de Atos, e isso é importante. Atos capítulo 6. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus. Atos capítulo 12. Versículo 24. E a palavra de Deus crescia, e o que mais diz? Se multiplicava. Ó. Atos capítulo 19, versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Agora olhe para isso, irmãos. Quando nós olhamos o Senhor no livro de Lucas, claro que nos outros evangelhos também, mas você vai encontrar que a palavra do Velho Testamento, as profecias, elas estão num crescimento contínuo, porque elas são palavras proféticas e elas estão se cumprindo em Cristo. Todas as profecias que diz respeito a Cristo no Velho Testamento estão se cumprindo com Ele no Novo Testamento. Eis que a Virgem
conceberá e dará à luz a um filho. Você vai encontrar essa profecia no livro de Isaías. Agora vem o anjo falar com Maria e diz que ela iria gerar um filho, parafraseando, para não tomarmos tempo. Como será isso se ela não conhece varão? O que o anjo fala para Maria? Que a virtude do Altíssimo, o Espírito, viria sobre ela. E o que fosse gerado seria a obra do Espírito Santo. Não foi assim? No livro de Hebreus, capítulo 10, diz que sacrifícios e oblações pelos pecados, não agradaram ao Senhor, o Pai, e o verbo diz: um corpo me preparaste. Eis aqui, ó Deus, eu venho, como está escrito no princípio do livro, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Como assim um corpo me preparaste? A encarnação do verbo no ventre de Maria. E agora você vê o nascimento dele. Desde a sua infância, cada passo, cada movimento dele se cumprindo de acordo com as profecias. Em outras palavras, a palavra está crescendo. A palavra estava se multiplicando. A palavra estava prevalecendo. A cada passo, a cada ato de obediência do nosso Senhor na sua humanidade. E ele esperou cerca de 30 anos, até o dia que ele foi batizado por João Batista no rio, nas águas. E diz as Escrituras, olhem comigo por favor, capítulo 3 do livro de Lucas. Quando ele foi batizado, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Oh, irmãos, o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, foi Malaquias. E de Malaquias até o batismo do nosso Senhor, ou o início do seu ministério, nós temos cerca de 400 anos. Às vezes eu comento que, quando eu era jovem, eu ficava admirado que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento haviam 4 páginas em branco nas Bíblias antigas. E cada página em branco daquela representava 100 anos de silêncio de Deus. Porque em toda a Bíblia você tem as palavras de Deus. Mas entre Malaquias e Mateus você tinha 4 páginas em brancos. Porque ali fala do silêncio de Deus. Por que Deus ficou em silêncio? Seu povo se apostatou. E aí você tem as profecias acerca do nosso Senhor. Então a glória de Deus saiu da terra e ela voltou para os céus. Os céus como que se fecharam em bronze como juízo de Deus. Quando o Filho de Deus tomou o nosso lugar, porque João pregava o batismo de arrependimento e Jesus não tinha do que se arrepender, mas ele tomou o nosso lugar. E agora que Jesus vai às águas para se batizar, o que ele estava fazendo? Ele estava orando. É isso que diz as Escrituras. E quando ele assume a centralidade da terra, isso não pôde impedir mais esses céus fechados de bronze. Porque agora Deus olhou para a terra. E quando ele olhou para a terra, ele viu o seu filho que tomou o nosso lugar. Os céus se abriram. Deus voltou a falar com os homens. O Espírito Santo voltou a trabalhar na terra. O Espírito Santo veio sobre o nosso Senhor, porque ele tomou o nosso lugar. Ou seja, irmãos, aquela visão que Jacó teve, quando ele deitou a sua cabeça sobre uma pedra e viu os céus abertos, aquela escada, aqueles anjos que subiam e desciam sobre a escada, e João, o apóstolo, viu essa visão,
falando de Jesus ou falando a respeito do que Jesus falou a Natanael, que de agora em diante ele viria aos céus abertos, os anjos subindo e descendo diante a face do nosso Senhor. Ele é a escada que rasgou os céus e voltou à presença de Deus entre os homens. No lugar de cair a ira de Deus sobre os homens naquele tempo, a graça, como disse João, a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que coisa gloriosa é isso. Ele é a coluna e baluarte da verdade, porque ele é a verdade. Ele é a coluna. Mas por que Paulo fala que a igreja é a coluna e baluarte da verdade? Porque a igreja não é uma entidade à parte dele. A igreja é ele, em nós, e nós nele. Continua sendo ele. Então, queridos, agora Jesus, que ficou em silêncio por cerca de 30 anos, na verdade 30 anos, ele esperou o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Ele não se moveu um segundo, nenhum momento, fora do cumprimento das Escrituras do Velho Testamento. Ele é a palavra e ele se sujeita à palavra. E agora que ele é batizado pelo Senhor, por Jordão, e o Espírito Santo vem sobre ele, e vem essa confissão acerca do Pai em relação a ele, chegamos no capítulo 4 de Lucas, diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Você pode ver isso, irmãos? Por um lado, ele tinha o Espírito Santo porque ele é o Filho gerado pelo Espírito. Ele é Deus inseparável. Que grande mistério que é isso. Mas por outro lado, ele precisa do revestimento do Espírito Santo para ele cumprir o seu ministério. Se ele é o Filho de Deus, que não se moveu fora das Escrituras e não exerceu o ministério sem o revestimento do Espírito Santo, o que dizer de nós, o seu povo? Que precisamos voltar às Escrituras e voltar ao ministério do Espírito Santo. Senão não haverá uma assembleia bíblica e nem espiritual. Irmãos, aqui fala do revestimento do Espírito Santo. E você percebe que apenas no versículo 1 diz a palavra Espírito 2 vezes. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele passa 40 dias no deserto, versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Ele não voltou por ele mesmo. Ele voltou cumprindo as Escrituras e ele voltou debaixo do poder do Espírito Santo. E quando ele volta, diz que andando pela Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, versículo 15, e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantando-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos, e impor em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando ele o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou-lhe a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos dias. E todos davam testemunho e se maravilhavam da sua palavra de graça que saía da sua boca, e diziam: não é este, pois, o filho de José?
Oh, amados, que ministério tinha o nosso Senhor. O Deus eterno, que se fez homem, se sujeita às Escrituras, que são as palavras que saíram da sua boca junto com seu Pai, e a sua vida, de maneira cronológica, ela é o desenvolvimento e o cumprimento das profecias sagradas no nosso tempo. E ele se sujeita à palavra, embora sendo a palavra encarnada. E ele anda como um trem que anda sobre os trilhos. Ele não dá um passo fora das Escrituras. E ainda que tinha as Escrituras, ele depende do poder do Espírito Santo, como a locomotiva puxa os seus vagões. Que coisa gloriosa é essa, irmãos? Que grandeza da obra do Senhor é essa? Ele é o homem da palavra. E ele é a verdadeira espiritualidade. O problema é que muitas vezes somos como os fariseus, que tinham as Escrituras, conheciam as Escrituras, mas a vida deles não era de acordo com as Escrituras, não cumpriam as Escrituras e não dependiam do Espírito Santo, e a espiritualidade que eles tinham era falsa. Ao mesmo tempo que eles estão na sinagoga, em adoração, entre aspas, quando Jesus fala a palavra, eles querem matar Jesus. E isso mostra, então, que a espiritualidade era falsa e não verdadeira. Não é possível haver espiritualidade a parte de Cristo e a parte das Escrituras Sagradas. Oh, irmãos, e ele morreu, ressuscitou, cumpriu todas as coisas. Agora ele dá mandamento aos apóstolos, capítulo 24 de Lucas. Muito interessante que o próprio Senhor, ele mostra que ele é o expositor das Escrituras. Ele é aquele que apresenta todas as coisas, o cumprimento de toda a palavra de Deus, conforme o Velho Testamento. Ele abre as Escrituras para os discípulos. Chega uma hora, o verso 25 diz assim, 24 de Lucas, verso 25, e ele lhes diz: só nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Está vendo? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, expunha-lhes ou explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Que homem, que ministério, que sujeição, que piedade, que obediência, que glória. Então, chegando no verso 44, e disse: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Ou seja, irmãos, Paulo diz aos Colossenses: habite em vós ricamente as palavras de Cristo. E ele agora está dizendo assim: são estas coisas que eu falava com vocês quando eu estava com vocês. Nós também precisamos conhecer as coisas que o Senhor falava com seus discípulos e deixou para nós, para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Que convinha que se cumprisse, o que diz aí a Bíblia? O que diz a Bíblia, irmãos? Tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora ele dá mandamento a eles que deveriam permanecer
em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, e eles deveriam pregar o Evangelho. Porém, irmãos, como Lucas apresenta que a obra de Deus avança após a ascensão através do ministério do nosso Senhor na igreja, pelo Espírito Santo, as profecias do Velho Testamento relacionadas à sua humanidade e à sua redenção ou expiação se cumpriu na cruz. Todas elas se cumpriram na cruz. Porém, existem aspectos da profecia que diz respeito ao corpo de Cristo. E assim como todas as profecias se cumpriram em relação à sua humanidade e o seu ministério como Cristo no Calvário ou crucificado, também precisam ser cumpridas as profecias em relação ao corpo de Cristo. Assim como o livro de Atos, os evangelhos, foram o cumprimento do desenvolvimento das palavras proféticas no Velho Testamento, o livro de Atos é o desenvolvimento e o cumprimento das palavras proféticas no Velho Testamento. Agora, não em relação à sua humanidade e redenção, ou à sua obra do Calvário, mas em relação a Cristo glorificado e agora no seu corpo. Existem aspectos da palavra do Senhor de profecia que diz respeito após a ressurreição, que perduraria do batismo do Espírito Santo em Atos capítulo 2 até a volta do Senhor, quando ele voltará e arrebatará os seus, e então estabelecerá o seu reino de 1000 anos na terra. A grande questão é que mesmo os teólogos são muito bons em acompanhar as profecias do Velho Testamento em relação a Cristo, sua pessoa, sua obra, suas palavras nos evangelhos. Mas desassociam aquelas profecias que diz respeito também a Cristo, porém não mais confinado ao seu ministério terreno, na sua humanidade, mas agora o seu ministério celestial, porque ele está à direita do Pai, e o livro de Hebreus diz que ele está intercedendo por nós. E agora nós somos batizados para dentro dele. E assim como cada passo do nosso Senhor nos evangelhos é um passo onde a palavra está se cumprindo no tempo e na história, de modo que aquilo que era profecia se torna fato, aquilo que era profético se torna uma doutrina. Agora também a sua igreja peregrina, desde o primeiro século, ela também precisa dar passos na palavra profética para que se torne cumprimento das profecias. Quão grande é isso, irmãos? Por um lado, na sua humanidade, as profecias se cumpriam de forma literais e temporais, naquele tempo. Mas as profecias que diz respeito ao corpo de Cristo, por exemplo, sobre a justificação, esse aspecto foi enfatizado por Paulo no livro de Romanos, mas isso é soterrado na apostasia, essa doutrina, e ela é redescoberta ou avivada na época de Lutero, então ela é atemporal no tempo da graça. Mas ela está sempre se cumprindo fresca, viva e eficaz, todas as vezes que o Evangelho é pregado no poder do Espírito Santo. Mas isso precisa ser pregado, isso precisa ser cumprido, isso precisa ser reencarnado no sentido de experiência, de entrarmos no fato das Escrituras Sagradas se tornando a nossa realidade espiritual. Mas existem de fato profecias, agora também no Novo Testamento, que vão se cumprindo. Precisamos ser provocados a crer que assim como Jesus não se moveu fora das Escrituras e nem fora do ministério do Espírito Santo, nós não podemos nos mover fora das Escrituras e sem a dependência do ministério do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, irmãos?
Precisamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos ver e entrar na realidade espiritual desse mistério, como diz Paulo. Paulo usa a palavra agora. Agora se cumpriu esse mistério. Então, irmãos, eles eram ministros da palavra. E isso é importante. Por quê? Olhem comigo. Estavam todos esperando a vinda do Espírito Santo, conforme Lucas registra no livro de Atos. Vamos comigo. Eles estavam ali timidamente aguardando, e enquanto eles esperavam, eles estavam orando na dependência do Senhor. Capítulo 1 do livro de Atos, verso 14, diz que todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas, assim como Jesus era um homem de oração e orou, e o Espírito Santo veio sobre ele como revestimento. Esses discípulos estão orando para que o Espírito Santo venha, e eles estão aguardando. Mas no versículo 15 diz que naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: homens, irmãos, convinha que se cumprisse o quê? A Escritura. Que Escritura? Que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Vocês estão percebendo que, embora o Espírito Santo não fosse derramado ainda, porque isso aconteceu no capítulo 2, o Espírito da palavra, a palavra e o Espírito da palavra agora está aqui, com os discípulos. Assim como no livro de Gênesis, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. O pensamento no hebraico é que estava chocando. E disse Deus: haja luz. Quando a palavra se uniu com o tempo e o Espírito, houve luz. É isso que é a obra de Deus. Porque Paulo diz: Deus que disse das trevas, haja luz, é aquele também que iluminou o nosso espírito, o nosso coração, pela palavra, e houve luz. Claro que a luz do Evangelho resplandeceu na face do nosso Senhor. Mas agora você encontra aqui o Espírito da palavra sobre esses homens da palavra. Da onde Pedro tirou isso, irmãos? Convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, pelo Espírito Santo. E ele agora começa a citar as Escrituras, e faltará um tempo para nós ver o que Pedro está falando. Mas você tem que perceber aqui que a palavra está com eles, a palavra está neles, a mesma palavra das Escrituras, mas é como o Espírito chocando, pairando sobre essa face do abismo, não o abismo no sentido literal da terra e os céus criado, mas o abismo do caos da criação do homem, porque ainda estava fora da regeneração do novo nascimento, estavam fora de Cristo. Deus que disse luz queria falar novamente: haja luz, e ele falou. Irmãos, quando veio o capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, o que quer dizer se cumprindo? Olha aí a palavra profética novamente, que assim como na Páscoa o cordeiro era imolado, Jesus, o nosso verdadeiro cordeiro, também foi sacrificado. A palavra profética se cumpriu. Agora, 50 dias depois, cumprindo-se o dia do Pentecoste, veio o derramamento do Espírito Santo. Assim como o Verbo foi gerado pelo Espírito, a igreja nasceu e é obra do Espírito Santo. Assim como aquele corpo na sua humanidade, do nosso Senhor, claro, Ele mesmo, a sua pessoa, foi obra do Espírito Santo, a igreja é obra do Espírito Santo. Mas assim como Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério, e aí foi revestido pelo poder do Espírito Santo, agora eles também deveriam esperar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido do Espírito Santo. Assim como Jesus começou o seu ministério pelo poder do Espírito Santo,
Ele vai continuar, porém através dos seus discípulos, mas precisa do revestimento do Espírito Santo. A palavra e o Espírito andando juntos, numa sintonia, num cumprimento perfeito no tempo e na história. E é muito interessante, irmãos, que quando você tem as Escrituras do Velho Testamento entrando no nosso tempo e na história, une-se os céus com a terra, e isso desencadeia o poder de Deus na terra. Você se lembra de Daniel, por exemplo, no capítulo 9? Daniel está investigando as Escrituras, e ele chega no livro de Jeremias, e ali você tem as profecias do livro de Jeremias, que o tempo do cativeiro que Deus havia profetizado por meio de Jeremias seriam de quantos anos? 70 anos. Daniel entendeu que esse tempo chegou. O que Daniel fez? O que Daniel fez, irmãos? Daniel estava orando. O que Jesus fez quando ele entrou nas águas? Ele estava orando. E agora, o tempo da profecia chegou. E aquilo que antes era apenas uma profecia se tornou um fato. A palavra profética entrando no tempo une os céus com a terra e desencadeia o poder do Senhor. Agora o seu povo é libertado do cativeiro e volta a Jerusalém. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o espírito poderoso da palavra do Evangelho no Novo Testamento. Então note, irmãos, que quando se cumpriu a profecia, o que aconteceu? Pedro se levantou. Estou no capítulo 2, quando veio o Espírito Santo e os batizou a todos esses homens. Versículo 4 do capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram batizados para dentro de Cristo, para ele ser o cabeça, conforme o Salmo 133. No versículo 14 diz assim: e Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Antes era um Pedro tímido, acovardado dentro de casa, aprisionado com medo dos judeus. Agora Pedro se levanta cheio de ousadia, cheio de autoridade, cheio de poder. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Agora os céus se abrem. Veio um vento impetuoso dos céus. Pedro se levanta cheio de autoridade com os 11. E disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel. O que aconteceu aqui, irmãos, e isso é ministério da palavra. Ele discerniu que aquilo que foi profetizado séculos atrás pelo profeta Joel, chegou o tempo do cumprimento da profecia. E porque chegou o tempo do cumprimento, une os céus com a terra. E agora o Espírito Santo está trabalhando. Aqui, isso aqui é aquilo. Isso é ministério da palavra. É entrar no espírito da palavra e tocar nos fatos que estão se tornando história, que antes era apenas profecia. E tornar isso realidade, substância, não apenas doutrina, mas vida. Claro que precisamos de doutrina, mas para nos introduzir na realidade espiritual. E por isso precisamos do ministério do Espírito Santo, para que os nossos ensinamentos doutrinários, didáticos, bíblicos, que não podemos nos mover sem eles, mas que sejam entre o ensino transmitido, o que Paulo chama de espírito e poder. Ele fala em demonstração de espírito e de poder, não apenas de palavras. Isso que está acontecendo aqui é aquilo que foi predito. Agora você começa a ver que as profecias do Velho Testamento, que se cumpriram em Cristo, elas continuam se cumprindo.
Porém, antes era em relação à sua humanidade e o seu ministério terreno como o Cordeiro, como o Messias, como o Redentor. Me entende, irmãos? O que diz respeito à cruz. Mas agora continua se cumprindo nele, porém no corpo de Cristo. E Pedro vai falar essas coisas. Então sabe o que significa que a palavra crescia? Significa que ela continua se cumprindo. E quando diz que ela cresce e prevalece, é porque está subjugando tudo aquilo que resistia, que impedia, que era sofisma, que era mentira, que era engano. A palavra está cortando, ela está destruindo fortalezas. Ela está destronando, entre aspas, principados e potestades. Está transportando homens do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Está tirando homens de Adão caído e os colocando para dentro de Cristo, o novo homem. Amém, irmãos? Crescia e se multiplicava. Porque agora não só crescia entre os apóstolos, mas se multiplicava naqueles que também estavam recebendo a palavra, e eles passaram a pregar a palavra. Que coisa gloriosa é isso. No livro de Efésios diz que o mistério que estava oculto, Deus revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Mas em Colossenses diz que ele revelou aos seus santos. Significa que a palavra crescia, mas quando chegamos em Colossenses ela se multiplicava, porque Deus revelou não só aos apóstolos, mas também aos santos. Então ela se multiplicava. Ah, irmãos, por isso eles não cessavam de pregar e ensinar a Jesus Cristo. Quando? Todos os dias. E a palavra vai crescendo. Porque agora, quando nós encontramos o ministério de Paulo, tenho ainda alguns minutinhos aqui no meu cronômetro do tempo que me deram, nós vamos encontrar o capítulo 22 do livro de Atos, onde nós estamos. Ananias vai encontrar Paulo, capítulo 22 de Atos, versículo 14. E ele disse, Ananias falando a Paulo: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça a sua vontade e veja aquele justo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ouça a voz da sua boca. Veja a sua pessoa, ouça a voz da sua boca, porque ele continua falando. Porque há de ser a sua testemunha para com todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Paulo seria testemunha e Paulo seria ministro, como diz em outra passagem que nos falta tempo. Ele tem que ser testemunha das coisas que ele está vendo. Ele está vendo Cristo e todas as coisas se cumprindo nele. Ele viu. E o seu ministério era o ministério de uma testemunha. Ele está falando de uma vida, de uma pessoa. Como o anjo falou a Pedro quando os soltou do cárcere: ide, apresentai-vos ao templo e falai as palavras desta vida, desta realidade, deste cumprimento. Há de ser sua testemunha, irmãos. Ministério, o que é, irmãos? Ministério é testemunha. Ministério é você externar em palavras a realidade espiritual que você está vendo em Cristo. Você está lendo as Escrituras, mas as Escrituras estão sendo abertas a você pelo Espírito Santo. E quando você tem revelação do que as Escrituras dizem, você vai entender que elas não falam de outras coisas a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora você vai ensinar essas coisas com um propósito. Qual? Por isso que precisamos orar.
No livro de Efésios, Paulo ora para que o Senhor abrisse a porta da palavra. Mas ele já conhecia a palavra do Novo Testamento e do Velho, mas ele está falando da palavra revelada. E ele ora para que o Espírito de sabedoria e revelação atuasse sobre os santos. Para quê, irmãos? Para que a palavra falada, que é a palavra escrita, também se tornasse revelação e realidade espiritual em nós, entre os ouvintes. Amém, queridos? Oh, irmãos, a igreja era relevante, viva, porque havia ministério da palavra. E ministério da palavra eram homens com um expediente, com uma ocupação, com uma envergadura, com um encargo, com uma dedicação. Algo que como que os esmagava no sentido de peso, de responsabilidade. De se aprofundar nas riquezas insondáveis do nosso Senhor. Eles eram encharcados de encargo espiritual porque eles estavam vendo. Eles eram perseguidos pela palavra, no bom sentido, envolvidos, constituídos. E eles não tinham outra ocupação. Levava esse peso. Por isso que eles não separam, nunca separaram Cristo e a igreja, porque Cristo e a igreja é uma unidade perfeita. E eles não enxergavam qualquer atividade de serviço, de pregação, de liturgia, de qualquer coisa fora de Cristo. E eles entenderam que todas as etapas do ministério de Cristo, que diz respeito aos homens, também eram processos que se cumpririam na igreja. Não no sentido de redenção, mas no sentido de inclusão. Por exemplo, Romanos capítulo 6, e eu vou tentar ir terminando. Vamos aqui olhar comigo, por favor, irmãos. Verso 3 de Romanos 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados nas águas? Que diz sua Bíblia? Em Cristo. Porque eles não separavam. Fomos batizados na sua morte. Eles estavam lá, sendo batizados literalmente na morte, crucificados com Cristo literalmente? Não. Do que Paulo está falando, irmãos? Estão entendendo? De sorte que fomos, verso 4, sepultados como? Com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou pela sua vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado quando ele estava sendo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Em outras palavras, irmãos, Cristo morreu. Essa é a morte, em primeiro lugar, substitutiva, porque ele nos substituiu. Mas essa morte, diz Paulo, que é incluitiva, ele nos incluiu. Ele foi sepultado, e Paulo diz, nós fomos sepultados pelo poder do Espírito Santo com ele. Ele ressuscitou e nós também ressuscitamos com ele. Agora ele vive em ressurreição. E o que é o viver do cristão? Se não viver pela vida de Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Agora ele ascendeu aos céus e ele assentou à direita de Deus Pai. E o que disse Paulo, irmãos? Paulo vai dizer aos Colossenses
que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E vai dizer aos Efésios que agora nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Está assim na sua Bíblia, irmãos? Irmãos, está assim na sua Bíblia? Está assim, irmãos. Ele não separa. Como nós vamos separar? E como vamos ter outro tipo de envolvimento que não seja essa realidade espiritual? Que Deus tenha compaixão de nós, abra os nossos olhos. E eu vou concluir aqui, Gálatas, algumas passagens rapidamente. Hoje eu entendo porque que Paulo falou até meia-noite. Eutico caiu da janela e morreu. Voltou a viver e Paulo falou até o amanhecer. São as insondáveis riquezas de Cristo, irmãos. Ah, meu Deus, dá-nos a tua graça. O Senhor nos ajude. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aí está o ministério de Paulo. A formação de Cristo na igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me no que padeço agora por vós, e na minha carne cumpro o que resta das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Teve as aflições de Cristo pela sua morte e disse: está consumado, ou seja, não faltou nada, ele cumpriu toda a sua obra. Mas ele agora fala de um outro nível de aflição. E a aflição não pelo seu corpo humano terreno, mas pelo seu corpo espiritual, que é a igreja. Isso é uma aflição. Do qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi confiada, para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Meu Deus do céu, o que é isso que Paulo está falando? Está assim na sua Bíblia, irmãos? Esse versículo 25, está escrito aí, cumprir a palavra de Deus? Irmãos, vocês estão comigo? Está aí na sua Bíblia? Isso é ministério da palavra. Não é só ensinamento, é cumprimento, é plenitude, é enchimento. Precisamos do ministério do Espírito Santo, nos introduzindo na realidade espiritual. Amém, queridos? Nas Escrituras, pelas Escrituras. Duas distorções: ignorar as Escrituras em busca de uma espiritualidade, ou ignorar a espiritualidade por se dedicar às Escrituras. Não. A espiritualidade é a espiritualidade das Escrituras, que é o ministério do Espírito Santo ministrando a palavra de Deus a nós através do ministério da palavra. Não tem espiritualidade fora das Escrituras. É isso que Paulo está dizendo. As quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em... Você está vendo Cristo? Em vós, a esperança da glória de Deus, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos a todo homem perfeito, como? Em Cristo, e para isso também trabalho. Não é um trabalho à parte de Cristo. Que Deus nos livre de ativismo e nos coloque no ministério da palavra, no ministério do Espírito. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua, não a minha, não o nosso esforço humano, a sua eficácia, o poder glorioso do nosso Senhor. Aquele mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. Poder do Espírito Santo. Estava com Paulo, estava com os apóstolos.
e precisamos orar para que esteja conosco. Que opera em mim, como que operava em Paulo? Poderosamente, eficazmente. E o último versículo, irmãos, capítulo 3. Versículo 8. Mas agora despojai-vos de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Então as roupas de Adão é isso aqui: carnalidade, maledicência, contenda, soberba, vaidade, todas essas coisas eram as roupas de vaidade de Adão. Paulo está falando, vocês têm que tirar essas roupas. Vos revestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. De que ele está falando aqui, dessa nova roupagem? E ele vai dizer assim, ó, onde não há. Algumas versões falam assim, onde não deve haver. Não, no grego é não há mesmo, não existe. Grego, não existe judeu, não existe circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem colombiano, nem brasileiros, nem americano, nem petista, nem de direita. Não há. Não há. Ou servo ou livre. Ué, mas se não há isso, o que há então, irmãos, nesse novo homem? Ou o que é esse novo homem? O que diz aí o final desse versículo 11? Cristo é tudo em todos. Glória a Deus, irmãos. Isso é a igreja. É Cristo em você, menos você, mas Cristo em mim, menos eu, no sentido de velho homem. Mas agora somos novas criaturas. E a palavra de Deus continua se cumprindo. Aquilo que é objetivo, doutrinário e bíblico, fundamental, não se mexe, senão cairemos debaixo do juízo da disciplina de Deus. Mas ainda assim precisamos orar para que isso se torne vida, realidade espiritual em nós. Por isso não podemos nos ocupar com outra coisa a não ser o Evangelho. Mas ainda assim, assim como as Escrituras se cumpriam na vida de Jesus no seu ministério terreno, em relação ao corpo de Cristo, as Escrituras continuam se cumprindo. E há Escrituras a se cumprirem, especialmente em relação à segunda vinda do nosso Senhor. E Ele vem buscar uma igreja gloriosa, que está sendo lavada, aperfeiçoada pela lavagem de água pura da palavra de Deus. E aqueles que não se dobrarem diante dele hoje como cordeiro, terão que se dobrar diante do furor da sua vinda como o leão. Aqueles que fugiram da sua graça encontrarão o seu juízo. E aqueles que recusaram ser governados por ele hoje, entrarão na disciplina do seu reino milenar. Aqueles que recebem a graça, mas não querem o seu governo e transformam, entre aspas, porque não se pode transformar, a graça de Deus em libertinagem, terão disciplina no seu reino. E isso são profecias a se cumprir. Me entende, irmãos? Haverá as bodas do Cordeiro, haverá a sua vinda, haverá o seu reino, haverá novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Que o Senhor nos ajude. Eles se ocupavam não de outra coisa a não ser falar de Cristo, todos os dias, publicamente e pelas casas. Precisamos ver Cristo na eternidade com Deus. Precisamos ver Cristo no seu propósito eterno. Precisamos ver Cristo na criação. Precisamos ver a Ele nas suas manifestações no Velho Testamento. Precisamos ver Ele na simbologia, nas tipologias, nas profecias do Velho Testamento.
na encarnação, na sua humanidade, nas suas tentações, no seu batismo, no seu revestimento, nos seus dias de sepultura, o que fez Cristo quando ele foi sepultado, onde estava Cristo e o que ele fez por nós, na sua ressurreição, na sua manifestação ressuscitado, porém não ascendido entre os homens, na sua ascensão, na sua glorificação, no derramamento do Espírito, no seu ministério celestial, seu ministério como cabeça, seu ministério como sumo sacerdote. Precisamos ver ele na sua vinda, no seu tribunal, nas suas bodas, no seu reino milenar, na sua eternidade com seus santos. Oh, irmãos, será que temos alguma coisa de Cristo para considerar? Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ver que uma igreja bíblica e espiritual nada mais é do que uma igreja que vê pelo Espírito Santo que ela é a comunidade do Espírito Santo, a casa de Deus, o corpo de Cristo, para que assim como ele teve um corpo humano que lhe obedecia, se era necessário ir em Samaria, ele levantava e ia. Se era necessário ir a Galiléia, ele ia. O seu corpo não teve outro objetivo, o seu corpo humano, a não ser expressar a sua pessoa e cumprir o seu ministério terreno na sua humanidade. Agora ele tem um corpo. E qual o propósito desse corpo? Se não também se expressar a sua divindade e a sua plenitude através do seu corpo. Que não sejamos um corpo paralisado, enfraquecido, mas que possamos viver pela vida da cabeça, coordenado pela cabeça, pelo ministério do Espírito Santo, onde cada membro tem compromisso, está vinculado, retendo a cabeça. Ele não é um parasita no corpo, ele não é uma verruga no corpo. Ele tem compromisso com a cabeça, ele retém a cabeça, e porque ele retém a cabeça, então ele tem comunhão com os membros, ele tem serviço, ele tem submissão, ele tem enchimento do Espírito Santo. E agora o Senhor pode nos guiar, como ele andou na terra pelo seu corpo físico, ele anda na terra também hoje pelo seu corpo, porém místico, que é a igreja. E essa igreja vive pelas Escrituras, sob o poder do Espírito Santo. Por isso é uma assembleia bíblica e espiritual. Ela não se move fora das Escrituras. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, e possa nos capacitar, e que levante muitos ministérios da palavra, muitos ministros da palavra e cooperadores, para cavar, se aprofundar, para que o Espírito Santo abra os nossos olhos, possamos desejar a palavra de Deus, não para ter conhecimento simplesmente, mas enchimento e obediência, para que Ele seja tudo em todos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, vamos pôr de pé, irmãos. Nós te damos graça, porque o Senhor está nos chamando de volta, a voltarmos ao Evangelho, a voltarmos à palavra de Deus. Nós rogamos que assim como o Espírito Santo esteve sobre o nosso Senhor, no seu ministério terreno, Ele também esteja sobre nós, para de fato vivermos essa realidade como membros e igreja do nosso Senhor. Que o Senhor possa nos encabeçar e nos dirigir. Assim como homem algum participou daquele milagre da criação, nós sabemos que homem algum pode participar ou trabalhar na nova criação, no novo homem, que isso é obra do milagre da Tua palavra. Nos dê temor e tremor para não colocar nossas mãos sujas na Tua obra, mas ao mesmo tempo nos dê ousadia e fé para que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito para sermos cooperadores do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não ter falsa humildade nem orgulho,
mas a termos poder e ousadia para obedecer o Senhor e nos levantar, cheio do Teu Espírito, para que a palavra do Senhor se cumpra entre nós. Abençoe, Senhor, continue suprindo aos irmãos aqui em Joinville, e que essa palavra se multiplique e chegue em todos os lugares que o Senhor desejar. Cumpra em nós a Tua palavra. Eis-nos aqui, como Maria falou, eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim conforme a Tua palavra. Ajuda-nos também a falar pela fé. Eis-nos aqui. Cumpre em nós conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus. Glória ao Leão de Judá.